Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Camila Barbalho, eu sou fundadora do SESC Week. O SESC Week é o maior evento de sucesso e experiência do cliente do Brasil. Além disso, eu sou fundadora da Key University, um instituto de ensino que ajuda profissionais na metodologia de sucesso e experiência do cliente. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês novamente. Para quem não conhece, o SESC Week tem uma tradição de entrevistar alguns dos palestrantes para conhecer um pouco mais sobre a sua trajetória e a área de sucesso e experiência do cliente. Olá pessoal, eu sou o Eric Franklin e assim como a Camila, eu também sou fundador do CSX Week da Key University e hoje nós vamos falar com o Rafael Jordan, que é diretor de relacionamento e experiência da OLX. A OLX está presente em mais de 45 países, né, uma big companhia, e hoje é um dos principais sites de compra e venda no mundo, e o grupo hoje ele lidera o marketplace C2C, né, de Consumer to Consumer. Bom, a OLX ela tem números impressionantes e eu gostaria de falar um pouquinho desses números para vocês para mostrar a grandiosidade dessa empresa, né? Todos os meses, mais de 100 milhões de pessoas de todas as partes do mundo geram cerca de 1,9 bilhões de visitas mensais nos sites, né, que refletem aí 54 milhões de itens anunciados por mês. Bem, pessoal, no Brasil, a OLX é muito forte, né? Ela conta com escritórios em São Paulo e no Rio de Janeiro e uma equipe de mais de 1.700 profissionais para dar conta dessa demanda de mais de 500 mil de anúncios todos os dias. Os números realmente são impressionantes e, sem sombra de dúvida, a OLX ela entrega sucesso aos seus usuários e uma boa experiência. E, Rafael, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. É um prazer estar com você hoje aqui, batendo esse papo. E acredito que vai ser show para o pessoal que está assistindo a gente aqui. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, pessoal. É um prazer enorme participar. Eu sempre quis participar, né, do maior evento de experiência do cliente do Brasil e finalmente chegou a minha vez. Legal. Ai, que bacana. Então, Rafael, a primeira pergunta é: os temas sucesso do cliente e experiência do cliente ainda são novos dentro das empresas brasileiras. Então, para começar, explica para a gente o que faz um diretor de relacionamento de experiência e quais são os seus desafios no seu dia a dia? Boa, excelente pergunta. Assim, antes eu acho que vale uma reflexão, né? O que é experiência, né? Tem uma definição que eu gosto muito, né? Que é a experiência, ela é um conjunto de emoções e sensações que são despertadas no cliente quando ele entra em contato com a marca, e não necessariamente quando ele compra, né? O contato com a marca, ele começa antes desse momento. Então, eu acho que é uma boa definição do que é experiência. Então, partindo desse ponto, né, qual que é o meu papel aqui, né? A ideia da minha posição é garantir que as interações entre a empresa e o público, que são os nossos clientes, que estão dos dois lados, né? Que é assim que funciona um marketplace, né? A gente tem tanto os compradores quanto os vendedores, que essas interações elas sejam positivas, marquem ele de alguma maneira e, se possível, sejam memoráveis, né? Eu acho que o básico precisa estar bem feito primeiro, para depois você partir para a experiência memorável. Então, é meu papel cuidar desse ciclo, né? De experiências positivas, marcantes e depois memoráveis, né? Então, e como que isso acontece, né? Eu tenho uma participação aqui que é de orientar a empresa das necessidades do cliente, né? Porque como eu estou em contato com ele em várias etapas da jornada, eu consigo ajudar o processo de construção da estratégia de engajamento entre a nossa marca e o consumidor, né? E o objetivo, no fim, assim, de um time de sucesso do cliente ou de experiência do cliente, na minha visão, e não é diferente aqui, vai ser sempre facilitar a aquisição, que é a entrada de novos clientes, aumentar a fidelidade, né? Garantir aí que durante o período em que esse cliente está com a gente, ele obtém os resultados que ele veio atrás para ter, né? E, se possível, inclusive, ajudando ele através de inclusão de novos produtos para ele, para ajudar ele a potencializar esse resultado e melhorar os índices de retenção. Então, durante todo esse processo a gente falhou, existe um momento em que o cliente tomou a decisão de ir embora e é nosso papel entender por que ele quis ir embora, tentar corrigir esse momento da experiência dele, e, se a gente não conseguir, usar essa informação para que outros não venham a deixar a companhia pelo mesmo motivo, né? Então,
resumidamente, assim, se eu tivesse que colocar tudo isso num parágrafo, ia ser a minha função hoje, identificar, compreender e promover o equilíbrio entre os elementos que influenciam as experiências desse cliente com a nossa marca. Não sei se deu para captar a mensagem, assim, para mais ou menos como funciona o meu dia a dia aqui. Não, muito bacana, deu sim. E quando você está falando esse orquestramento, né, que está sendo feito, é muito bacana. E uma curiosidade que todo mundo tem quando está se falando de estrutura de CX e CS, no caso de vocês, que vocês possuem personas, né, como você citou, tanto comprador quanto vendedor, você precisa levar sucesso e levar uma boa experiência para esses dois personagens, né, para esses dois tipos de clientes, esses dois tipos de usuários. Como é que vocês estruturaram isso internamente na OLX? Vocês têm equipes separadas para cuidar do vendedor, equipe separada para cuidar do comprador? Como é que vocês estruturaram isso internamente? Isso é muito louco, assim, não sei se todo mundo que está assistindo sabe, mas o grupo OLX Brasil se formou com a aquisição do grupo Zap, né, que era a marca detentora do Viva Real e Zap Imóveis. E aí, quando isso aconteceu, criaram-se duas BUs internamente. Uma que olha especificamente para o mercado imobiliário, que a gente chama de Zap+, e uma outra, que é o LX Marketplace, que além do segmento de autos, olha para o restante do Marketplace OLX. Então, além da gente separar compradores e vendedores, hoje a gente também separa por segmento. Então, existe um time que olha para a experiência do cliente de imóveis especificamente. Quando a gente está falando de imóveis, eu estou falando do Zap Imóveis, Viva Real e OLX Imóveis. E existe um outro time que está olhando para o LX, Marketplace, autos e demais categorias. Vou explicar mais ou menos como funciona aqui. Eu trouxe um exemplo para falar de como funciona o time de sucesso do cliente B2B de imóveis, tá? Para vocês terem uma ideia como essa estrutura funciona. Tá? Então, primeiro, a gente tem um time de onboarding, né? E esse time ele acompanha o cliente desde o momento da entrada dele até o período de 90 dias. Né? Então, por que 90 dias? Porque foi o período que a gente identificou onde se concentra o nosso maior volume de churn. Clientes com até 90 dias, então a gente decidiu acompanhá-los por esse período. Tá? E como que são feitos como que é feito esse acompanhamento? O cliente entra, ele pode fazer a opção por receber ou não o onboarding. E se ele fizer a opção por receber, ele pode escolher se ele quer que isso seja feito via telefone, via e-mail ou via WhatsApp. Tá? Por que essa escolha ela existe? A gente não faz para todo mundo. Existem os clientes que saem e voltam num período de tempo muito curto. Né? Então, a gente fazer um onboarding com um cara, se eu estou em março, de um cara que saiu na segunda metade de janeiro, será que faz sentido? Né? A plataforma mudou tanto assim? Se ele quiser mesmo assim, a gente faz. Né? Mas se ele fizer a opção no momento, está vendo que não quer, a gente não faz. Tá? Então, primeiro de tudo onde é que está concentrado o seu maior percentual de churn após a entrada do cliente? São nos 3 primeiros meses, de 3 a 6, né? É importante que se estipule isso para saber o período que você vai acompanhar. Aí existe uma outra parte desse time que a gente chama de ongoing, né? Que esse time ele acompanha os principais indicadores de performance desse cliente na plataforma e através de inteligência que um time nosso que a gente tem aqui internamente, que a gente chama de DataZap, nós identificamos os clientes que estão com performance abaixo do esperado para a região onde ele atua, e proativamente a gente faz uma análise de desempenho com dicas de como o cliente pode obter melhores resultados, exemplo, mudando descrição de anúncio, criando fotos melhores, mudando imagem de exibição. Então, todos os meses, no início do mês, a gente gera essa base, faz essas análises e retorna para esses clientes, porque se a gente não fizer isso, provavelmente eles vão se tornar um churn. Tá? Esse modelo de inteligência ele tem mais de 70% de acerto. Tá? Então, a gente considera ele como um bom modelo. E depois de mesmo tendo feito isso, eu falei com esse cara, acompanhei ele nos 3 primeiros meses, eu acompanhei ele durante o processo de ongoing, mesmo assim isso não gerou resultado e ele optou por fazer o cancelamento. Então, dentro desse time também existe um que a gente chama de retenção,
que vão ser as pessoas que vão lidar com esses clientes que proativamente entraram em contato com a gente para fazer o cancelamento. E essas pessoas, para evitar um efeito que, por exemplo, eu não sei se já aconteceu com vocês dois ou com quem está assistindo a gente, mas você liga na empresa de telefonia, você pede o cancelamento de um produto, você fala com uma pessoa, ela te oferece um tipo de benefício. Se você não for contente com aquilo, você desliga, liga para o próximo, que o próximo com certeza vai te ofertar uma outra coisa. E você pode continuar fazendo tentativas até que você chegue na solução que você gostaria. Aqui, existe uma matriz que essas pessoas podem usar, mas ela é espelhada com o time comercial. Então, o cliente ele é atendido pelo canal que ele entra. Então, se ele entrou para o time comercial e pediu para fazer o cancelamento, ele não vai ser transferido para um time de retenção. A pessoa do time comercial vai tentar negociar com ele e fazer o processo de retenção com as mesmas ferramentas que temos. Se o cliente entrar em contato comigo, direto, a gente não vai mandar esse cliente para o comercial e a gente vai negociar com as mesmas ferramentas que eles. Como você faz isso? Crie ranges, né? Olha, clientes dessa faixa aqui eu posso ofertar essas coisas. Clientes daqui para cá, você pode ofertar X coisas. Daqui para cá, XY coisas. Isso ajuda a acabar com esse mercado da negociação do cancelamento, né? Que dependendo de quem você falar, isso muda. Então, isso é só um exemplo de como a gente faz o acompanhamento, por exemplo, no time de sucesso do cliente para cliente B2B. Né? E o que a gente está tentando fazer nesse momento? Né? A gente quer Lembra que eu falei que o cliente pode optar por fazer esse onboarding por telefone, por e-mail ou por WhatsApp, e a gente quer uma quarta via, que é o onboarding dentro da própria plataforma, que é o onboarding guiado, né, em que o cliente vai entrar na própria plataforma. Quem joga videogame conhece, né, vai escurecer a página, vai subir um pop-up para ele acessar aquele local do site, caso ele queira fazer a opção pelo onboarding sozinho, né? E aí tem sido cada vez mais comum o cliente que quer ter o autosserviço, ele quer aprender sozinho, ele quer navegar na plataforma sozinho, e se depois disso ele ainda tiver alguma dúvida, ele vai ter a opção de falar com a gente. Poxa, muito bacana, muito interessante ter um playbook e saber até onde o profissional pode ir, né? Então fica aí a dica, ficou muito bacana aí. Eu queria aproveitar, antes da Camila seguir pegando um gancho no que você falou, Rafael, desculpa interromper. Não, tranquilo. Eu queria ter uma curiosidade que quando se fala de onboarding, uma das dúvidas é se você cobra ou não nessas operações, principalmente quando é B2B. No caso da OLX, vocês cobram esse processo de onboarding quando ele é pelo telefone, quando ele não é feito pelo site guiado, digamos assim? Não, zero. Esse onboarding guiado ele ainda não existe, ele é um projeto que está começando agora, a gente está testando com uma base, ele deve subir em outubro. Mas o onboarding por telefone, por exemplo, não, cara, a gente tem um time aqui e esse time faz isso, faz parte do processo de fidelização do cara, porque o nosso churn é maior, ele sempre esteve muito concentrado nos 3 primeiros meses, né? Que é quando o cara ainda não criou vínculo com a marca, a falha é menos tolerada nesse momento, né? Então a gente faz isso mais para garantir que ele permaneça mesmo, sabe? Bacana. Eu acho o site da OLX. Esse cara ele já paga. O site é muito intuitivo. Lembrando. Você entra e vai. Exatamente, mas eu não sei se ficou claro para vocês, pessoal, que o cliente B2B, ele paga o anúncio, tá? Então, por exemplo, ele vem aqui, aí está dentro desse pacote aí, né, dele, o processo de onboarding que ele pode fazer a opção por ter ou não ter. Muito bacana. Então agora vamos falar da pessoa física, né? O OLX é uma plataforma conhecida por vender tudo, em grande parte das vendas ocorre de pessoas físicas para pessoas físicas. E atualmente pode ocorrer algum problema. Nesse caso, como é que vocês fazem para proteger a marca e garantir a boa experiência dos clientes? Eu acho que esse é um mito que vale a gente começar a desconstruir, né? Que a plataforma ela é muito mais focada no B2C do que no B2B. Ó, se eu vou contar para vocês um segredo. As duas maiores unidades de negócios que produzem mais resultado aqui dentro são as unidades de imóveis e de autos. E elas estão, em sua grande maioria, populadas por vendedores que são profissionais, tá? Então, porque tem sido cada vez mais comum, né, o profissionalismo na nossa plataforma, e a gente já tem grandes players de mercado transacionando aqui, né? É mais ou menos um movimento semelhante ao que o Mercado Livre fez no passado, né?
Eu não sei se vocês lembram, mas existia essa estigma, se você voltar 5 anos atrás, de que as pessoas olhavam para o Mercado Livre como um marketplace de produtos usados, e que hoje isso se revolucionou completamente, né? A gente tem vendedores profissionais grandes, como Casas Bahia, Ponto Frio Connect, já estão lá, e a gente tem feito esse mesmo movimento aqui, né? Então, a boa experiência, eu acho que ela vai e aí, falando da experiência de um todo, agora, voltando à pergunta, né, já que eu falei um pouco do mito, né, a sensação que, uma crença que a gente tem aqui, né, é que a boa experiência, ela vai muito além, né, de ações coordenadas por uma única área, né, e eu acho que esse conceito, ele é muito claro aqui, que é preciso integração entre os times, né, que as métricas de satisfação, elas precisam ser cross, né? Então, por exemplo, se o time de atendimento tem uma métrica de ticket, o marketing precisa ter, e operações também, porque as ações que eles fazem lá geram tickets para o time de atendimento, né? Precisa ser a gente chama a satisfação do cliente aqui de Star Metric, que é uma métrica de todo mundo, ou seja, se esse resultado não for atingido, todo mundo perde um percentual de bônus que receberia em março, né? Então, a gente tem alguns rituais, né, de análise de ruptura de jornada através de um processo que a gente chama de Voice of Customer, que eu acho que é um negócio que tem se tornado cada vez mais comum, né? Empresas como o iFood já faz isso, Acredita já fazem, a gente está fazendo aqui. E o que é o Voice of Customer, né? A gente tem um grupo de trabalho, né, onde a gente reúne dados como motivos de reclamações no atendimento, motivos de insatisfação no Customer Satisfaction, NPS, motivos de churn, comentários de redes sociais, e esse grupo, né, se ajusta ali a um plano de ataque, né, naqueles que têm mais impacto na jornada do usuário, e por fim, né, se a satisfação do cliente é responsabilidade de todos, né, então isso precisa estar nas métricas de todo mundo, que é o que eu chamei de Star Metric aqui, né? Mas eu reforço, assim, CS ou CX, ou até o saque, o atendimento, enfim, jamais conseguirão concluir essa caminhada sozinhos, assim. Então, se você é esse profissional que lidera CS ou CX e você percebeu que não existe engajamento na companhia, você vai precisar fazer isso, porque é uma prova de revezamento, não é um tiro de 100 metros, sabe? Então, todo mundo precisa estar envolvido para que isso aconteça, principalmente começando lá de cima. Muito bacana, porque a gente vê que não existe só uma área de CX, né? A empresa toda é CX, a empresa toda é responsável por essa experiência. Bacana. Todo mundo precisa vestir a camisa e participar, né? E se sentir parte desse resultado final, que é levar satisfação para o cliente. Rafael, eu queria fazer uma pergunta agora falando um pouquinho de transformação digital, falando um pouquinho de pandemia. Quando a gente fala de pandemia, a pandemia ela acelerou a transformação digital das empresas. Ao mesmo tempo, alguns consumidores que não eram adeptos ao mercado digital, eles passaram a comprar pela internet. Então, teve muito primeira compra na internet recente pós-pandemia, né, para um grupo novo de consumidor. E alguns setores que eles são mais offline, digamos assim, né? Tradicionalmente, ele precisa de um showroom, por exemplo, com uma concessionária de veículo, né? Para poder vender o carro, ou imóvel que você tem que ir lá visitar, o apartamento decorado. Esses setores, eles se beneficiaram com a pandemia, essa transformação, trazendo essa nova digitalização, né? Vender um carro 100% online. E aí, a pergunta que eu queria fazer para você é a seguinte: você acredita que esse novo consumidor ele vai permanecer comprando online quando passar essa pandemia, né? Ou seja, vai virar um hábito dele, ou não, isso é uma onda passageira. Ele comprou porque não tinha jeito, porque ele não tinha como ir na concessionária, mas assim que abrirem as portas, ele vai voltar e comprar lá no showroom. Qual é a sua opinião? Até mesmo imóveis, né? Que no caso dele é especialista em imóveis, comprar um imóvel totalmente online, o que você acredita? Você imagina o nosso desespero, né? Porque quando a pandemia se consolidou de fato no Brasil, saiu a notícia assim, todos os estabelecimentos vão fechar, as imobiliárias vão fechar, a gente falou, cara, e agora?
a gente já começou a fazer planos de inadimplência, a gente já imaginou um churn enorme, a gente falou, cara, não vai ter. E aí, isso no primeiro dia. No segundo, a gente falou, calma, o que a gente precisa fazer? Vamos criar um tour virtual, o cliente vai começar a fazer, vamos garantir minimamente que os nossos clientes compradores continuem visitando, mesmo que de maneira digital, e depois ele caminhe para o imóvel que ele quer fechar de fato para fazer a visita presencial. Então, eu só queria contar um pouco desse desespero. Agora, respondendo a pergunta de vocês, assim, eu acho que foi a primeira vez, né? Foi o primeiro momento em que a humanidade enfrentou um desafio coletivo em meio a uma revolução tecnológica, né? Porque eu vejo que esse processo de migração para online, ele já estava acontecendo, mas de maneira muito devagar, né? Jamais, quantos anos provavelmente nós não levaríamos para termos os avanços que tivemos durante a pandemia se estivéssemos vivendo no mundo anterior, né? O novo normal, né, no consumo, na minha visão, vai ser sim visitar menos as lojas físicas, vai ser gastar menos com produtos essenciais. Eu acho que e, sobretudo, assim, a encomenda de itens via lojas online, eu acho que nunca mais volta ao normal, assim. Quem nunca tinha comprado online, né, comprou, experimentou. As pessoas que tinham, eventualmente, algum tipo de preconceito, usou e viu que funciona, né? E aqueles que já utilizavam o canal online esporadicamente, eles transformaram isso em algo corriqueiro. Eu tenho certeza que e se eu perguntar para vocês dois, teve algum dia que vocês estavam aí sem fazer nada, vocês abriram um aplicativo, tem esse aplicativo que entrega amanhã, que deixa eu ver, vou comprar alguma coisa. Cara, todos nós passamos por isso em algum momento, né? Acabou que isso virou um hábito, né? E mudança de hábito e padrão de comportamento que vinham se desenhando lentamente, né? Como eu disse no começo, tiveram uma forte aceleração com a pandemia do coronavírus, né? Então, assim, se eu tivesse que cravar, essa digitalização veio sim e veio para ficar, sabe? Faz muito tempo que eu não vou ao shopping, ao mercado, assim, cara, só depois da pandemia eu percebi que a experiência de ir ao supermercado, ela é horrorosa, né? Porque você vai ao mercado, você estaciona seu carro, você põe todas as compras no carrinho, leva eles para o caixa, tira todos eles do carrinho, põe no caixa, põe no carrinho de novo, leva para o seu carro, põe no seu carro, quando chega em casa você desabastece, coloca no carrinho do prédio, até cansei. E aí você sobe para sua casa. A experiência é horrorosa. Agora eu vou lá no aplicativo, compro, eles separam por sacolas, quais produtos que eu comprei, vem entregar na minha casa. O único trabalho que eu tenho é de pegar na portaria e guardar aqui, né? Então você veja, eu vou voltar ao mercado provavelmente não como hábito, talvez eu vá vez ou outra, porque me bateu uma vontade, acho difícil, mas pode ser que e eu vou, né? Ou alguma coisa que eu queira muito rápido, eu quero pegar na hora. Então, eu acho que vai virar a exceção e não mais a regra como era antes, porque a gente percebeu que vínhamos tendo experiências ruins em coisas que a gente não percebia. Então, isso é muito bacana e eu acho que essa digitalização veio para ficar. Por quê? Você falando sobre o supermercado, eu lembrei do contrato, né? Porque quando a gente assina um contrato físico, né? A gente vai fechar alguma coisa, tem que ir lá, assinar o contrato, depois outra pessoa assina, vai pro cartório, volta. Quando é longe, tem que enviar pelos correios. E aí, né? E aí hoje em dia existe o contrato digital que eu vou lá, simplesmente dou um clique e tá tudo assinado. Eu acredito que as pessoas que tiverem ainda um contrato físico, elas vão demorar muito mais. As pessoas vão olhar para ele e falar assim, poxa, tá atrasada essa empresa, pô. Eles não pegaram aí a digitalização do negócio. Mas voltando aqui nossa pergunta, Rafa, o OLX, né? O OLX Brasil começou a desenvolver um pacote de inovação que engloba ofertas financeiras, explorando aí o Big Data. Conta pra gente como essas inovações estão mudando a experiência do cliente no OLX Brasil. Assim, Big Data, eu não sei como que as empresas trabalharam sem isso, assim, ou como a gente viveu sem isso, né? Porque o que é o Big Data? É permitir que a gente acompanhe os padrões de comportamento desse cliente e as tendências de consumo dele, para que a gente possa ofertar para ele exatamente aquilo que ele procura, né? E, consequentemente, gerar mais valor para quem está na nossa plataforma vendendo, né? Se a gente conseguir
fazer o match perfeito entre comprador e vendedor, tá todo mundo feliz, inclusive nós que vamos faturar mais, né? Então, você só consegue fazer esse tipo de match, né, quando você compreende melhor os hábitos do público-alvo, né? E com isso é possível você prever o que é preciso fazer em determinado momento para chamar a atenção desse consumidor, né? E você auxiliando ele em diversas áreas da companhia, em coisas como potencializar ações de marketing, fidelizar clientes, personalizar a oferta, fazer comunicação regional. Então, por exemplo, você vai vir aqui, né, eu vou dar um exemplo bem chulo para mostrar a importância disso, né? Você vem aqui para São Paulo fazer anunciar chimarrão, cara. Será que vai ter aderência? Quer dizer, esse tipo de informação a respeito do que o cliente quer, do que ele busca, sabe? Isso é de um valor, assim, que é surreal, né? Quando você fala assim, um tráfego de mais de 50 milhões de anúncios, cara, isso é muita informação que a gente tem. E com isso, a gente consegue personalizar a oferta para grupos de clientes, sabe? Então, assim, de novo, é como eu comecei o discurso, eu não sei como a gente conviveu sem isso antes. E a gente está lançando um e-learning também, que a gente chama de Connect Academy, que qual que é o benefício de você ter um e-learning que fala com os profissionais? Então, por exemplo, imagina que a gente tem corretores que decidiram de hoje para amanhã serem corretores. Será que eles estão prontos para isso? Como é que a gente prepara esse cara para ele obter mais resultados durante o uso da nossa plataforma, sabe? Então a gente consegue oferecer de forma flexível, porque o cliente consegue acessar essa plataforma no momento em que ele quiser, e a gente e mais, assim, a gente consegue incentivar ele a aprender a respeito do mercado, né? O e-learning ele permite esse autodesenvolvimento dos nossos clientes e faz com que eles se mantenham continuamente atualizados, né? Tão rápido quanto a nossa plataforma ela evolui, né? Então, muito difícil seria, por exemplo, reunirmos pessoas naquele mesmo horário, naquele dia. Não, a gente disponibilizou o conteúdo, tá lá, ele pode acessar no momento que ele quiser, e se ele tiver um determinado número de acessos ali, uma recorrência no uso da plataforma, ele consegue até obter benefícios desde produtos até descontos nas faturas que eles pagam com a gente. Então, de fato, a gente está incentivando a profissionalização do mercado, né? Então, essa capacitação constante, ela promove uma empresa que é mais moderna, sabe? Que mantém o cliente ali engajado e, consequentemente, isso vai esbarrar em nós, assim, porque se o cara estiver tendo muito resultado aqui, ele vai comprar mais e vai melhorar o pacote dele, vai ter mais SVAs e assim por diante. Então, a gente chama isso de flywheel, né? Uma roda que não para nunca, né? E vai gerando negócios atrás de negócios. Bacana. O legal é você estar falando de diversas formas de ajudar o cliente a ter sucesso, né? Porque no final das contas, quando você cria uma plataforma para ensinar esse cliente a aprender um pouco mais sobre o negócio dele, ele vai aprender a vender melhor usando a plataforma de vocês. Então, vocês estão ajudando bastante o sucesso desse cliente. A Gisele, que ela é a fundadora do Cliente Feliz e co-founder do Reclame Aqui, a empresa dela tem um slogan que é assim, cliente feliz dá lucro, né? Então, assim, se o cara estiver feliz com o resultado dele, a gente está fazendo isso porque... Não, cara, a gente está fazendo isso porque a gente quer gerar resultado para ele, e se ele tiver mais resultado, ele vai estar mais feliz, e mais feliz, ele compra mais, gasta mais, investe mais, e aí vai girando aquela... Virou fã. Exatamente. Você resolve o problema dele e automaticamente você faz com que esse cliente ele permaneça com você, né? Porque você reduz o esforço dele. Eu queria falar um pouquinho, pegando o gancho do que você comentou agora, né? Falando sobre Big Data, falando sobre toda essa parte de inteligência que precisa ter em relação aos números. Para quem está começando na área de CX e CS, né, nas empresas, existe um universo imenso de possibilidades, né, para você começar, e é normal que o pequeno e médio empresário ele se sinta meio perdido nesse oceano de possibilidades. E aí eu queria ver com você o seguinte, na sua opinião, por onde começar uma implantação de CX e CS numa empresa? Cara, eu vou dar 3 dicas assim só, né? Porque eu acho que quando você está começando algo, você precisa ir em baby steps. Se você
pensar sempre lá na frente, talvez a complexidade de implantação te desanime. Cara, baby steps. Primeiro, passo 1, quem é esse cliente? Né? Você conhece esse cliente? Qual é o público que você está trabalhando? O que ele quer? Quais são as dores dele? Entende quem é esse cliente primeiro. Tá? Então, isso, passo 1. Você sabe quem que é esse cliente? Então, percorre o caminho que ele percorre quando ele vai ter acesso à sua marca, que a gente chama de jornada, né? Tá, é um tema muito famoso aí, né? Agora tá em todas as paradas de experiência, assim, jornada, cara, constrói não precisa ser aquela jornada mais maravilhosa do mundo. Entende minimamente os caminhos que o cliente percorre ali, até o momento que ele teve acesso à sua marca, comprou, usou, teve bons resultados ou teve maus resultados e saiu. Então, passo 2, mapeia a jornada desse cara. E depois, começa pequenininho, testa. A gente sabe que uma área de CS precisa ter onboarding, ongoing, retenção. Cara, faz o onboarding primeiro. Começa só com o onboarding. Faz com um grupo controlado. Pega um grupo de controle que teve onboarding, pega o outro grupo que não teve onboarding, compara os resultados desses caras. Quem teve onboarding teve X% a mais de resultado, entrou X vezes menos em contato com a gente, gerou X percentual de satisfação melhor, comprova a sua ideia. Porque se a sua empresa ela não foi concebida, porque a gente tem empresas que foram concebidas já com essa veia da experiência do cliente, né? Por exemplo, sei lá, Disney. Cara, nasceu assim. Zappos, nasceu assim. Não é fácil, mas é mais simples conduzir um projeto como esse. Se a sua empresa não nasceu assim, você precisa transformar. E para transformar, você precisa convencer primeiro, né? Então, mostra o resultado inicial. Olha, aí, provou que o onboarding funciona? Legal. Agora vamos começar a fazer um ongoing. Tá? O que a gente precisa olhar? Qual é o comportamento de clientes que cancelaram o nosso serviço em algum momento? O que eles têm em comum? Né? Olha, clientes que analisamos os dados de 2018 e 2017, clientes que cancelam produtos na OLX têm um custo por lead 30% maior que a base, usam 70% da grade que contratam, fazem novos anúncios depois de 30 dias, sei lá, cria um comportamento, entenda um comportamento comum. Isso dá para fazer sem Big Data. Tá? Vai dar um pouco mais de trabalho, vocês provavelmente têm a base aí de clientes que deixaram a empresa, e aí começa a fazer isso, aí de novo, aí pega um grupo de controle e fala assim, esse pessoal aqui, que eu entrei em contato, eles tinham propensão de cancelar, não fizeram cancelamento, você vai começar a ver resultado em churn, e aí começa a falar de dinheiro, né? Churn é dinheiro. E dinheiro, para qualquer executivo de qualquer companhia, ele vai te ouvir. Né? Então, transforme isso em grana, em resultado. O que isso está trazendo de retorno financeiro? Ou o que isso está impedindo que receita saia da companhia, sabe? Se você conseguir fazer essas coisas de novo, em baby steps, devagar, passo a passo, daqui a pouco você está com a área montada e nem percebeu, porque você já foi fazendo e comprovando que funciona, sabe? É a dica que eu daria aí para quem quer começar e está numa empresa menor com menos recursos. Bacana, eu vou fazer aqui uma pergunta que nem tá no script, mas eu sei que é uma dúvida de muita gente. Rafa, quem tá começando agora tem dúvidas em saber onde é que a área de CX se encaixa. Ela é uma área independente, ela é uma área que fica dentro do marketing ou dentro do comercial. Na OLX, como é que é feito isso? Conta aí pra gente. A gente trabalha aqui no formato de ligas, que é mais ou menos parecido com o modelo de trabalho do Spotify, que é em squads, né? E aí, quem lidera o squad de CX é produto. E aí eu vou dizer por quê. Mas ele é um grupo multidisciplinar. Então, tem um líder que é de produto, geralmente é o vice-presidente de produto que lidera. E aí, depois, a gente tem uma pessoa do time de atendimento, uma pessoa do time de CS, alguém de marketing, alguém de operações. E essas pessoas são responsáveis por coordenar o processo de CX dentro da empresa. E por que liderado por produto? A gente tinha uma dor que a grande maioria não, mas uma parte grande das melhorias que nós tínhamos que fazer, elas tinham envolvimento com produto. E a gente estava com dificuldade de priorizar isso, porque eu acho que essa é a dificuldade, inclusive, da maior parte dos profissionais. Como que você coloca isso no roadmap, né? De um time de produto, de uma empresa desse tamanho, que tem, cara,
os mais variados problemas para serem resolvidos. Assim, eu não queria passar a impressão de que é uma maravilha, que a gente, nossa, não, cara, a gente tem muito problema também, né? A diferença é que é como você lida com os problemas. Empresas sem problemas, elas não existem. Então, como a gente tinha dificuldade de priorizar aquilo que ia ser feito, a gente falou, cara, então assim, vamos colocar produto para liderar isso, porque ela vai ser a principal interessada em avançar com essas frentes. Então, assim, a gente tem um líder, mas são várias áreas que compõem o time de CX nesse formato de liga que atacam problemas específicos. Então, olha, nesse trimestre, para melhorar a experiência do cliente, com base no que trouxe o time de Voice of Customer, a gente precisa trabalhar esses 3 itens. Legal. Quais são as responsabilidades de cada um? Beleza? No fim, quem responde por isso? Produto. Produto responde, porque aí ela consegue me ajudar a priorizar o que não seria priorizado se eu tivesse que entrar numa lista enorme de coisas por fazer. Eu participei de um evento recentemente, o TDC, que era exatamente para discutir isso. Estava eu ali falando sobre CS e tinha uma pessoa de produto trazendo lá de produto, sabe? Então foi bem legal, inclusive, para a gente ter noção, né, de como o outro lado enxerga. Sempre há 2 maneiras de olhar, né? A gente sempre olha para o produto e fala, putz, o produto não faz. Ele olha para a gente e fala, vocês pedem tudo sem fazer análise, não sei o quê. Então, se a gente olhar junto, porque o que eu quero dizer não é produto olhando de lá e nós olhamos aqui. Vamos se juntar e vamos ambos olhar junto com o cliente para o que ele precisa, sabe? Eu acho que essa é a ideia. Se você conseguir um formato desse, independe se você vai ter um time específico de CX ou não, porque o problema do cliente vai estar sendo visto da mesma maneira. Eu acho que a resposta dele explica porque ele é diretor de Customer Experience na OLX, né? Sabe muito. Não, e vendo você falar, Rafa, você percebe o seguinte, a gente está conversando com os palestrantes, né? A gente sempre traz um palestrante para bater um papo, e a gente começa a perceber que dependendo da empresa, da natureza do negócio da empresa, a visão de CX é um pouco diferente, mas é dado a natureza do negócio. Tipo, não é uma receita de bolo, você precisa entender bem como você adapta a metodologia para a sua realidade, para o seu negócio, e é muito bacana ver você falar que o CX ele faz parte da área de produtos com vocês, então é uma visão bem estratégica e bem legal. Já deu para perceber, quem está nos assistindo aqui, que o Rafa ele é um expert no assunto, né? E eu queria falar um pouquinho agora sobre o CSX Week, para deixar todo mundo curioso o que é que você vai abordar na tua palestra e o que é que o pessoal de casa pode aguardar. Conta pra gente um pouquinho, dá um spoiler pra gente. Eu sou um entusiasta, né? Não sei se vocês veem, assim, quando eu começo a falar sobre isso, assim, é um negócio que me anima, assim, me aquece, assim, é muito legal, assim, como isso mexe comigo. Sobre o CSW, a minha palestra, assim, eu tentei não focar em nada muito técnico, assim, eu tô falando bastante de mindset, sabe? Em que ponto da jornada do cliente a sua empresa está? A sua empresa é aquela empresa que caça o cliente, sabe? Que tem aquele discurso matador. Quantas vezes a gente já viu os gurus, né? 10 maneiras de prender o seu cliente e para que ele não saia mais, 5 formas de cercar seu cliente de maneira... E a gente vem na era da experiência em que isso não existe mais. Né, em que o cliente toma as decisões dele, inclusive com base em opiniões de pessoas que ele sequer conhece, né? Então, o que você precisa fazer, né? E qual é o mindset, o comportamento da sua empresa culturalmente para atrair novos clientes, né? A sua empresa está... E aí é o discurso que eu usei lá, eu espero que todo mundo compreenda essa metáfora, que é a sua empresa, ela é uma empresa gato ou ela é uma empresa queijo, né? E aí, o que isso quer dizer? Só você assistindo para saber o que é a empresa gato. Ficou curioso, né? Então, gente, acessa lá nosso site, o www.7xweek.com.br e se inscreva agora. É totalmente gratuito e 100% online. Gente, nossa entrevista está aqui chegando no final com o coração apertado. Descobri aqui que o OLX, o maior público dele é B2B e não B2C. Eu achava que era nós, pessoas físicas, que era o maior público dele. Mas, para finalizar e fazer aquela última pergunta, Rafa, quem ficou interessado em conhecer um pouco mais sobre o OLX e também te conhecer, né? Esse cara aí super entusiasta de CX e CS, como é que a gente faz para te encontrar?
Estou no LinkedIn como Rafael Jordan. Eu até agora estou com uma ideia de divulgar algumas dicas de coisas legais que a gente faz aqui. Ontem eu até comecei a fazer isso já. Então, só adicionar lá e, cara, fazer perguntas. Se vocês quiserem, pessoas que gerenciam times, enfim, querem conhecer a nossa operação, fazer um benchmark, as portas estão abertas. Claro que a gente verifica a disponibilidade de agenda, assim, mas fiquem à vontade. A gente tem também um monte de problemas para compartilhar, talvez problemas que vocês estejam passando aí, e quem sabe a gente não encontra a solução deles juntos. Muito bacana. Rafa, eu gostaria de agradecer sua participação. Parabéns pelo seu trabalho. Nós estamos muito felizes de você estar no SESC Week 2021. É isso aí, pessoal. E aí? Que legal. E é isso, pessoal. Hoje nós conversamos com Rafael Jordan, diretor de Relacionamento e Experiência da OLX, que está no CSX Week 2021. Até mais. Tchau, tchau.